continuamos, nós agora vamos à rotina 4, que é a cobrança, né? Então, a obtenção de informações atualizadas sobre contas, a responsabilidade e respeito das contas por vencer. O relatório de vencimento deve mostrar o valor dos pendentes e o aprazo de vencimento, ou seja, as modalidades de cobrança mais utilizadas e realizadas com recursos da própria cooperativa, e com recursos de terceiros, por agência ou cobrança bancária. Contudo, a cobrança, nem todo é crédito, né? Então, para fazer a cobrança, tem primeiro o crédito, ou seja, feita uma análise de crédito, uma documentação mínima para a empresa poder conceder depois que vai entrar na parte de fazer a cobrança. Depois da cobrança, então nós citamos alguns ali, mandar também algumas cartas de cobrança, depois o cliente algum plano de como pode ser liquidado a dívida, como se fez, toda essa parte de cobrança ao cliente, ou seja, tem que ser educadamente para poder fazer com o cliente, mesmo porque conceder o crédito ao cliente é uma coisa mais fácil de fazer, como nós até vimos vimos detalhado sobre isso, mas para a gente fazer a cobrança é uma coisa um pouco mais difícil de ser feita. Agora nós vamos falar sobre tramitar documentos. O que seria esse tramitar os documentos financeiros? A tramitação de documentos financeiros é uma das competências profissionais esperadas de auxiliares administrativos. E vocês já tiveram contato com esse assunto na unidade da Cidadania e Trabalho, certo? Devem estar lembrados também que a tramitação estudada no início dessa unidade temática é o caminho que o documento percorre administrativamente para preenchimento das conferências. Datas, cálculos, análise, expedição para setores especializados como a contabilidade ou para clientes e, posteriormente, o arquivamento. Ou seja, a tramitação, portanto, diz respeito às entradas e saídas, né? Embora as rotinas administrativas se repitam nos diferentes setores, cada um deles assume características próprias, criando inclusive tarefas distintas para os auxiliares no setor financeiro, auxiliares administrativo, né, no caso do jovem aprendiz. O profissional que tramita documentos é conhecido como faturista, ou seja, aquele que emite faturas, notas fiscais, carnês, duplicatas, borderô, preenche cheques, cadastra e atualiza fichas de cadastro, crédito, cobrança, entre outros. Enquanto a Marta, que era a nossa personagem fictícia da cooperativa, auxiliava nas práticas administrativas ligadas ao crédito, Renato passou a colaborar nas atividades de faturamento. Rogério, que era o faturista da Cooper, explicou a ele as suas tarefas, né? Então, geralmente, quando vocês estão nesse setor, sempre tem uma pessoa que auxilia vocês nessas práticas, ou seja, nas práticas de poder fazer, né? Ou seja, tramitar esses documentos financeiros. Então, os documentos financeiros. A nota fiscal, que é quando nós compramos um produto, né? Por exemplo, tem que ter a nota fiscal, talvez nesse produto, até pela nota fiscal que é a garantia, então é emitida uma nota fiscal na compra de produtos. O cupom fiscal, que é o nosso outro documento financeiro, o documento fiscal também é um documento emitido, ou seja, uma comprovação fiscal quando nós compramos algum produto ou utilizamos algum serviço. Por exemplo, quando nós vamos a um supermercado, a uma padaria, a uma loja de roupa, de calçado, então é emitido um cupom fiscal, ou seja, uma nota ao consumidor, que é aquela menorzinha, né? A nota fiscal é uma nota grande do tamanho de uma folha A4.
o título de crédito, que é o direito do credor de receber e pagar o devedor. E os títulos também podem ser transferidos de credor por outro, por meio de entrega ou endosso ou outra pessoa que assinar o título de crédito. A fatura. A fatura é quando uma venda é realizada pelo sistema de crédito, que emite-se a fatura que origina-se das notas fiscais, a fatura. E daí fatura também tem os outros exemplos, que nós temos faturas de água, fatura de luz, fatura de telefone, telefonia móvel, então tem vários outros tipos de fatura, fatura de cartão de crédito, então são vários tipos de fatura que nós temos. A duplicata. A duplicata é um documento que garante o pagamento de uma dívida contraída. É uma cópia da fatura, ou seja, razão do nome da duplicata que o cliente deve assinar e datar. Cada duplicata corresponde a uma operação, né? Então, ou seja, cada duplicata é de uma operação, ou seja, de um valor dividido, né? Que pode ser a duplicata. Cada duplicata é considerada um título de crédito, porque o emissor ao credor o direito de cobrar uma dívida inexistente. A nota promissória. A nota promissória é um título de crédito que representa uma promessa incondicional, ou seja, promissória igual promessa. Então, a nota promissória é um documento também que você pode vender alguma coisa ou prestar algum serviço ou fazer algum serviço para alguém e dar para a pessoa assinar. Então, se a pessoa vai ter um prazo lá, por exemplo, 30 dias para pagar, então preencher corretamente, senão a pessoa pode não pagar. Se ela não pagar, a gente tem o direito de entrar no cartório, por exemplo, com a pessoa. Depois o cheque. O cheque também é outro documento financeiro, ou seja, o cheque é uma ordem de pagamento à vista em favor do próprio emitente ou de terceiros. O valor do cheque pode ser, no caso, retirado na agência para quem recebe o cheque, desde que o cheque não esteja cruzado, que nós até já tratamos na aula sobre isso. Se o cheque não estiver cruzado, a pessoa pode trocar o cheque. Se o cheque estiver cruzado, ele só serve para fazer depósito. Então, é dessa forma que é o nosso cheque, ou seja, o documento. Se não, a agência, quando será compensado e creditado também em outra conta. Lembrando também que para poder descontar esse cheque, além de não poder estar cruzado, tem que ser na mesma agência da onde é a folha de cheque, ou seja, o nosso documento financeiro. O carnê. O carnê é um documento comercial utilizado nas vendas a crédito. Constitui-se de um talão com recibos que correspondem às parcelas em que foi dividido o saldo da dívida no pagamento. Então, quando a gente faz algum tipo de financiamento de uma moto, de um carro, seja do que for, a gente recebe um talão onde é o carnê nosso. IPTU também, aqueles que têm imóveis ou a família, recebe-se o quê? Aquele carnê, onde tem várias folhas com vários vencimentos. No caso do IPTU, a gente é um vencimento que é pago, por exemplo, para quem não paga tudo de uma vez, paga uma mensalidade todo mês, ou seja, um valor todo mês com esse carnê. Então, esse carnê é para o ano todo. Se for um financiamento, vai depender. Se for um financiamento de 36 meses, então são 36 parcelas, ou seja, são 3 anos utilizando aquele mesmo carnê para fazer esse pagamento. E o nosso último documento, que é o borderô, ou seja, é um documento com uma relação detalhada de títulos de créditos, duplicatas, promissórias, cheque e etc., que será enviado à cobrança. Então, esse é um documento que pode ser enviado para a cobrança, ou seja, um relatório. Além do mais, que o borderô vem do francês, bordel. Esse substantivo significa um registro, ou seja, uma relação das operações financeiras comerciais. Um borderô é uma lista de agrupamentos de títulos a pagar e a receber,
referentes a bens de consumos ou serviços prestados. Esse conjunto de operações bancárias deve ocorrer no mesmo dia e na mesma conta bancária. Adotar esse borderô traz um ganho operacional enorme para o setor financeiro das empresas. Então, essa é a nossa revisão do nosso módulo auxiliar administrativo. Muito obrigada pela atenção de vocês. As dúvidas a gente tira nas aulas online. Obrigada.